E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Formiga na Tela. Dessa vez aqui ao meu lado esquerdo, presença ilustre Fernando Brito da Versátil Home Video. Beleza? Beleza? Tudo certo? Fernandão, obrigado aí por mais uma participação. Lado direito, Gustavo Clive Rodrigues, habitué da casa. E dessa vez a gente vai falar de um filme clássico do diretor italiano Mario Bava, Banho de Sangue. Banho de Sangue é um filme do Mario Bava, um filme de 71. Para quem é cinéfilo, vê que é um dos expoentes, né, um dos grandes progenitores do subgênero slasher. A gente fez um Formiga na Tela sobre o Halloween de John Carpenter, né, falando que ele meio que consolidou os elementos que fazem, né, o slasher ser esse gênero conhecido hoje em dia, esse subgênero do terror. Só que quando você assiste o Banho de Sangue do Mario Bava, você vê ali de fato o nascimento desses elementos, né? Você vê ali o útero de tudo isso que foi criado depois, né? Também eu concordo com isso, né? Às vezes eu até acho que o termo slasher pro Banho de Sangue às vezes até soa um pouco pejorativo, né? Porque o slasher a gente sabe, né, que não tem aquele roteiro primoroso, né? Você tem aquela sequência, né, de mortes que vão acontecendo. Lógico, o Banho de Sangue também acontece isso, porém dentro do filme existem diversas motivações, né? São personagens ambiciosos, né? Gananciosos. Então tem tudo um porquê das coisas acontecerem, diferente do Slash. Mas, obviamente, claro, os elementos aí que você tem, as mortes plásticas, né? Talvez o assassino, que não é um assassino serial, são diversos no filme, né? Tem essas diferenças que o tornam realmente um grande filme, né? Uma coisa muito mais complexa do que um mero slasher, né? Eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que assim, do slasher, tanto o Banho de Sangue, que é de 71, quanto o Torso, do Sérgio Martino, são proto-slashers, né? Eles estão na tradição do giallo, só que o Banho de Sangue, ele é um giallo subversivo, que o Bava era um diretor realmente visionário. Hoje o legado do Bava vem sendo reavaliado. E o Bava foi um desbravador de caminhos. Ele desbravou o caminho do giallo, né, com Garota que Sabia Demais, com o Telefone, o episódio do Black Sabbath e os 6 Mulheres para Assassino. Então, muito antes, né, anos antes do Argento vir com a trilogia dos bichos e trazer o Pássaro das Plumas de Cristal, e aí começar a onda do giallo. E depois o Bava, o pessoal esquece que, além desses, ele fez 3 variações de giallo, né? Que é justamente o Alerta Vermelho da Loucura, que a gente brinca que é o Noivo de Copacabana, filmado lá na Itália, que é de 69 para 70. Aí tem os 5 Bonecas para a Lua de Agosto, que é uma versão pop do O Caso dos 10 Negrinhos. E é um filme que dialoga muito com o Banho de Sangue. E aí o Banho de Sangue é o último desses, que na verdade ele tem essa pegada, eu acho, uma cena que é muito legal. Se fosse fazer um curso de slasher, é a cena que tem, isso aqui não é spoiler, tá, gente? Porque ela tá no meio do filme. É uma cena que 2 casais de jovens, que é aquela velha associação do slasher, do sexo com a morte. Então o casal vai lá, tá transando, né? E aí esse casal vai ser morto. Então é um código, quem assiste slasher, né? Ou o casal que tá passeando fora da casa e vai morrer também. Então, esses 2 casais de jovens, eles vão nessa Bahia que está sendo disputada, num lugar de veraneio, é um clube, eles vão lá, entram, está abandonado, e aí você vê aquela pegação toda, vai para o quarto, aí tem as mortes, inclusive aquela famosa morte do arpão, que atravessa o casal na cama, que está se pegando, que vai ser copiada exatamente igual no Sexta-feira 13, parte 2. Sim. Né? Então, aliás, assim, o Sexta-feira, você até brinca, acho que tem uma crítica que fala, parece que o Sexta-feira 13 foi filmado no set do Banho de Sangue. Tal a semelhança entre o Banho de Sangue e o Sexta-feira 13. Falando dessa questão do slasher e do giallo, né? É bacana que assim, quando você começa a ver, vamos supor que você não saiba nada de Banho de Sangue. A primeira cena dele, né, que a velha na cadeira de rodas sendo enforcada, aquela cena é giallo
escuro. Aliás, né? Com as luvas pretas. Com as luvas pretas. Que é a tradição, né? Exato. Só que daí depois tem a quebra, que é quando o assassino se torna uma vítima, né? Então... ele aparece, né? Revelado, né? Mas, exato, assim, revelado. Ele comete o crime e ele é revelado na hora, mas aí também ele é assassinado de novo. Né? É quase como se fosse uma transição, né? Opa, não, esse filme não é diálogo. Esse filme vai ser uma outra coisa, né? E ele traz essa outra coisa. O Mário Bava, infelizmente, ele foi ganhando reconhecimento depois da sua morte, né? O pessoal foi revisitando e tal. Mas é engraçado como ele é versátil, né? Como ele... versátil. Você gosta do Bava, né? Tá vendo o curso do Bava, ele é versátil. Mas, realmente, é bem versátil. A direção dele, assim, porque ele é muito conhecido pelo terror gótico dele, né? Aquela direção mais barroca, né? Aquelas luzes carregadas. E você pega aqui o Banho de Sangue e outros diálogos dele, né? A luz já é um pouco mais pé no chão, né? E no caso do Banho de Sangue, grande parte foi luz natural, né? Na hora que ele estava gravando, ele ainda assim tem uma estranheza, né? Não é um filme tão pé no chão assim nesse sentido, não é aquela direção que é plano geral, plano médio, plano fechado. Não, ele faz algumas mudanças. No caso, no terror mais gótico dele, ele usa muito a cor. Aqui, ele usa muito o lance do desfoque. Né? Então ele deixa tudo descaracterizado para depois ir focando e caracterizar. Então, assim, é uma impressão que eu tenho do Banho de Sangue, que ele objetifica muito os personagens, né? Então, você não está vendo lá o personagem, tem lá o nome dele, mas você não vê ele como pessoa, você vê que ele é um objeto ególatra, né? E ele sai matando por causa de um egoísmo, só que daí o Bava, ele objetifica essa pessoa. Tanto é que depois das mortes, inclusive o pessoal compara com o Dario Argento, né? O Dario Argento, ele corta a cena no momento da morte. Morreu, corta. Chega o Mário Bava, ele mostra momentos depois daquela morte. Então aquela pessoa morreu, agora é um cadáver, né? Você falou tudo, porque é muito interessante. Quem vai estudar a obra do Bava, você já vê isso, o Bava dos anos 70, que é uma transição do Bava dos 60 do gótico, né? Para o Bava dos 70. O Bava dos 70, se no gótico ele trabalha muito com movimentação de câmera e a fotografia antinaturalista, com a fotografia saturada, aqui nos anos 70 já é mais o zoom, ainda mais, e o desfoque. Mas o mais legal que você falou é justamente isso. Se você pensar bem, o Banho de Sangue, ele é muito mais que um filme simples, um filme de terror, que é A Morte pela Morte, porque ela tem uma proposta bem artística lá, que é o seguinte: as pessoas não pegam a primeira sequência do filme, antes de chegar na mulher, ele acompanha um voo de um mosquito, de uma mosca, na Bahia, e essa mosca morre, ela é a primeira vítima. Aí qual que é a analogia que você vai ter toda martelada ao longo do filme? A analogia daqueles humanos que vão morrer como moscas, como insetos. Tem um que estuda insetos. Então, na verdade, ele desumaniza as vítimas e se concentra num pedaço de carne mesmo. Então, é uma proposta do filme de como ele trata aquelas personagens. E isso vem dos 5 bonecas, que é o filme anterior, em que as vítimas são mortas e são colocadas no freezer, como se fossem pedaços de carne. Então, coloca uma pessoa morreu na casa dos 5 bonecas e ela é colocada no freezer do lado de um pedaço de carne. Então essa é a ideia de você desumanizar as personagens, e o Bava trabalha muito isso. E uma outra pegada do Bava nesse filme, que é tipicamente baviana, é a questão do humor, que o Bava tinha uma ironia muito grande. Então esse filme é muito irônico, então ele brinca com o gênero. Então, por exemplo, vem aquela cena da velhinha no início, vem uma música melodramática, parece até aquele drama bem italiano, melancólico, né? Melancólico, cara dela, uma velha né? no final da vida, e de repente vem aquela violência, aquela pegada, muda a música. Então assim, ele já está brincando com melodrama para uma pegada de um suspense quase terror.
Então, o Bava tem essa questão de misturar os gêneros, né? Tem um humor, uma ironia que pervade todo esse filme. Esse filme é irônico. Tanto que a chave do final, que é um final surpresa, lá tem uma ironia gigantesca. Então, assim, as pessoas que gostam daquele terror mais ou realista, ou mais lógico, às vezes estranham esse filme, estranham esse humor, esse Bava mais violento. Tem até uma história também legal do banho de sangue. Você vai lendo a biografia do Bava, é que na época o Argento estava fazendo muito sucesso, né? Já que eu tinha começado, tinha Passo das Plumas de Cristal, e o pessoal comentava com o Bava: ah, mas Bava, você não faz filme violento, ó, Argento, agora o pessoal está gostando, tem que ter mais violência. Aí o Bava teria feito Banho de Sangue, uma das razões é justamente também para fazer um filme, mostrar que ele poderia fazer um filme mais violento. E se você pensar, o Banho de Sangue, ele é mais violento que todos os filmes que o Argento tinha feito até então. Sim. Então ele já vai antecipar uma tendência do cinema italiano dos anos 80, dos anos 70 para 80, que é o que vai no gore, que vai descambar no Fulci, em toda a turma que vai trabalhar muito mais essa coisa do mostrar o corpo, dos efeitos especiais, mostrar o gore. Então o Bava aqui ele já está antecipando, abrindo mais um caminho também com esse filme. E a relação dele com o Dardado Sacchetti, né? O Dardado Sacchetti, em 71 também, se não me falha a memória, ele foi o roteirista do Gato de Nove Caudas, né? Do Dario Argento. E daí ele participa também da elaboração do roteiro com o Mário Bava. Eu não lembro se foi uma entrevista, acho que o próprio Sacchetti ele deu uma entrevista falando: não, o Bava chegou para mim e falou: cara, faz aí as mortes mais criativas possíveis. Assim, a gente vê no filme que tem mortes muito criativas, né? E tem o Carlo Rambaldi também, né? Que ele ele faz os efeitos especiais que depois vai fazer o Alien, vai fazer o ET, né? ET e o Carlo Rambaldi, também. ele é um discípulo do Bava, ele foi assim um aprendiz do Bava, porque o Bava, as pessoas esquecem, o Bava ele é um especialista de efeitos especiais, né? Na verdade ele fez muito efeito especial antes de ser diretor, ele era diretor de fotografia, operador de câmera e criador de efeitos especiais. Então o Rambaldi aprendeu com o Bava e sempre foi grato ao maestro, ele sempre falava tal. You didn't know anything, huh? Oh, no, Albert, it's horrible. Easy, man, don't look, don't look. All right, Simon, talk and make it quick. Uma coisa que eu acho muito bacana no filme, além da parte técnica, que eu acho muito legal, né, muito apurada, né, feita pelo Bava, eu acho que nessa época o Bava estava trabalhando mais profundidade nos personagens. Então você tinha um Alerta Vermelho da Loucura, né, que você era um personagem principal extremamente problemático, né, difícil e complexo, né, exatamente. E nesse filme, no Banho de Sangue, também, né, porque você vê, são diversos personagens e cada um tem a sua motivação, né, e é bem trabalhado dentro do filme, né, porque muitos falam do Bava, né, que o roteiro dele não é o forte dele, a direção de atores também não é do forte do cara, o forte dele é esse apuro visual, né? A composição visual das cenas e tal. Mas esses filmes, né, principalmente desse começo dos anos 70, né, que você falou das Cinco Bonecas também, ele parece que ele trabalha com mais profundidade nos personagens, né? E o que ele cria nesse Banho de Sangue, né? Todo o roteiro, né? Toda a história que é feita, né? Que é dessa ambição, a ganância que vai gerar diversas mortes, né? É super complexo, é bacana. Você vê um estudo do ser humano, um estudo do comportamento, né? Sem dúvida. E é muito legal. Até essa analogia que é feita no filme, como eu apontei aqui para vocês, entre os humanos e os insetos, né? É toda martelada no filme, é muito bem construída, porque é coerente. Quem estuda a obra do Bava mostra que tematicamente o Bava, vários temas vão percorrer a carreira dele, a filmografia. Um dos temas é essa visão pessimista da humanidade. Né? Então vai estar aqui, vai estar nos Cinco Bonecas, vai estar ao longo no Cães Raivosos, por exemplo. E o bacana, é legal você ver o Bava, um cineasta que já era idoso quase na época, já era velho na época, ele foi se reinventando até o final da carreira. Então se você pegar, pouco tempo depois ele faria o Cães Raivosos, que é um filme que não deixa, é um filme urbano, um filme tenso, tempo real, que não deixa nada a dever ao cinema da Nova Hollywood, ao pessoal de um cinema doentio dos anos 70 nos Estados Unidos. Então, assim, o Sam Peckinpah, parece um filme de Sam Peckinpah. Então, assim, como o Bava, ele foi se reinventando, procurando novos caminhos, assim, ao longo da sua trajetória no cinema. E isso eu acho muito legal. Por isso que você fala que o Bava é um perfeito exemplo da intersecção do cinema de autor com o cinema de gênero. O Bava é sim cinema de gênero, também é cinema de autor.
né, como o Hitchcock, que o Truffaut falava. Então é suspense, você pode ver como suspense, como thriller, se divertir com aquilo, mas é muito autoral. Você reconhece a assinatura visual do Hitchcock em todos os filmes. E do Bava também. Sim. O Bava você tem lá, você vai reconhecer a movimentação de câmera, o trabalho de zoom, o trabalho de desfoque, das cores. É assinatura baviana. Não precisa dizer que é Bava que você reconhece que é Bava. É. Tem uma questão aí, pegando o lance de descaracterizar o ser humano, né, desumanizá-lo a nível de inseto, a nível da irracionalidade, né? Porque o que acontece ali é uma irracionalidade inacreditável, né? E eu vi uma entrevista do biógrafo do Bava, que ele fala da referência que o Sacchetti faz com o livro dos Seres Imaginários do Jorge Luiz Borges, né? A referência lá do skunk e tal, que é um animal que depois que ele é abandonado, ele chora tanto que ele derrete. E daí tem essa referência no roteiro, né? Então você vê lá no diálogo essa referência. E o desfoque depois da morte, quando tem o desfoque assim, você pensa, olha só, não sei se foi proposital para fazer essa referência, talvez não, mas é uma interpretação muito válida, assim, ok, agora a gente já tem tínhamos a pessoa morreu, agora nós temos um cadáver, algo sem vida, beleza. Se não bastasse o cadáver, desmanchou tudo. E de fato, tudo que acontece lá, ou é um desmanche que você vê o que é na real e depois ele se desmancha de novo, ou ele descaracteriza mesmo. Tem uma cena, ela é muito emblemática, ela até é falada em vários lugares quando falam desse filme, que é quando tem um desfoque, você olha, parece o sol, né? Isso, parece a cena do sol. Quando o negócio vai focando, é o olho da pessoa. Então é uma jogada visual que, como você falou no começo, né, Paulão? A gente fala que esse filme ele tem vários elementos que depois foram ser consolidados no gênero slasher, só que o slasher em si, esse nome é pejorativo, né? Porque é aquele negócio, você não vai ter uma qualidade, assim, não vai ter um apuro tão grande. E esse filme tem. Eu acho que tem várias dimensões, não apenas a contagem dos corpos, né, que é a coisa do slasher, body count, né, que a gente tem que fazer sempre. Ele tem muito mais, você vê, é um filme que tem citação do Borges. Sim. Né? Então, assim, o Bava no Liso e o Diabo, que é feito pouco depois, ele tem diálogos que é tirado do Dostoiévski, dos Demônios do Dostoiévski. Então, o filme Cinco Bonecas, você tem um diálogo com a pintura abstrata do Kandinsky. O filme tem toda uma pegada abstrata na composição visual, que lembra até um freestyle, que vem dos quadros que estão na casa. Isso que, assim, é muito legal. O Bava, assim, ele é um diretor que tem todas essas camadas. E aí vale, falando em Banho de Sangue, né, vale falar dos 300, 400 mil nomes que foram criados para esse filme, né, que era uma praxe, né, de diversos filmes italianos, né, inclusive dessa época, né, que tinha essa parte de ser relançado diversas vezes, né. Então esse filme, por exemplo, teve diversos nomes, né, não só internacionalmente, como o próprio italiano, né? Sem dúvida. Ecologia del Delitto, né? E Reazione a Catena. Isso. Né? Não sei se teve mais algum da Itália relançamento são no italiano. Dois. Acho que nos Estados Unidos é o A Bay of Blood. Bay of Blood. Twitch of the Death Nerve. Que é o espasmo do nervo da morte. Esse é o meu favorito, eu acho. Tem um também que chama Bloodbath, né? Que seria o próprio banho de sangue. E aí tem no Brasil, tem vários muito legais, né? A gente estava até comentando aqui um que eu acho melhor, é o Sexo na sua forma mais violenta. Mas tem a Mansão da Morte. O nome é enorme, o nome é muito grande, né? Não, Sexo na forma mais violenta é ótimo. Aí acho que o legal desse título é essa associação que vai estar no slasher, né? Entre sexo e morte. Sim, sim. Né? E aqui tem nesse filme também. Então o pessoal era criativo, né? É divertidíssimo isso, né? Até a própria tradução, Banho de Sangue, né? Porque o filme internacional é Bay of Blood, né? Não sei, o cara que pegou, o cara falou assim, Bay parece banho, né? Mas não tem a ver, Bay é Bahia, né? Então é Bahia de Sangue, né? Só que no Brasil virou Banho de Sangue. E depois ainda foi relançado como Mansão da Morte, que não tem nada a ver, porque o filme é numa Bahia, não existe mansão nenhuma. Não tem uma casa específica que é a mais importante, né? É divertidíssimo isso, né, cara? Aliás, aqui meu recado é para quem não viu ainda o Banho de Sangue,
A gente lançou na caixa Obras-Primas do Terror 3, está restaurado, sem cortes, né? E tem vários extras, tem um documentário, tem o Dargano Sacchetti falando do filme, críticos, tem o Trailers from Hell com ele, mostrando também os nomes que teve nos Estados Unidos, então é bem bacana, para quem não conhece ainda, vá correndo assistir que vale muito a pena. É isso aí. Bom, gente, é isso aí. Falamos aí sobre Banho de Sangue e bastante até sobre Mário Bava, né? Que merece, esse cara merece realmente ser reconhecido aí pelo grande público. Procure a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, inscreva-se no nosso canal e não deixe de acessar o nosso site, formigaelétrica.com.br. Agradecer mais uma vez a presença de Fernando Brito aqui do nosso lado. Isso aí, galera. Obrigado aí, até a próxima. Um abraço.